Jesus para os irmãos amados. Pedi ao Senhor uma palavra agora nesta manhã. O Senhor me deu uma palavra aqui. Eu vou deixar essa palavra para nós possamos começar um trabalho embaixo da potente mão de Deus, sentindo a presença do Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos abençoando. Aqui no livro de aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 em diante até o 11, que diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrado pela fé a esta graça, não qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando-nos ainda fraco, morreu a seu tempo pelo ímpio. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, e em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Amados, como que o apóstolo Paulo aqui nos exorta e nos ensina? Essa palavra, para algumas pessoas, para alguns cristãos, eles não aceitam essa palavra. Que eu já preguei em alguns lugares e as pessoas não, desse jeito que você prega não tem jeito de viver. Amados, a realidade é que muitas coisas aqui eu também tenho que entrar por ela, que eu ainda não estou totalmente enquadrado como é preciso estar enquadrado dentro dessa palavra que está aqui. Vamos prestar atenção aqui, o que a palavra está falando para nós. Que essa palavra o Senhor me deu. Pediu o Senhor uma palavra para a minha vida. E eu estou dividindo com os irmãos essa palavra que o Senhor me deu aqui de manhã. Estou gravando ela, que ela vai servir para alguém. Olha para você ver como o apóstolo Paulo exorta nós aqui. Porque muitas das vezes, amado, eu estou vivendo dias de muita experiência. E nesse dia de muita experiência eu tenho errado bastante. E hoje o Senhor está me corrigindo aqui nessa palavra acerca disso. E porque é muito difícil você ser perseguido, ser caluniado, e você manter ali sem poder falar nada, e a gente fica triste, fica revoltado. E olha bem para vocês verem o que a palavra fala aqui com a gente, que o apóstolo Paulo está nos exortando. Eu tenho sido perseguido de morte e tenho sido caluniado, difamado. Aqui no meu lugar onde eu moro, tem uma pessoa que me difama aqui para todo mundo. Até minhas dívidas que eu tenho, de algumas notinhas minhas que eu tenho, todo mundo da rua sabe.
porque as pessoas... É dívida pequena, mas agora em nome de Jesus já está dando para acertar. Eu estou falando isso aqui para os irmãos verem. É triste você ser difamado pelos outros. É triste os outros ficarem difamando. Coisa que eu imaginava que nem aqui dentro do meu terreno sabia dos meus negócios, já todo mundo sabe. Porque eu fui abrir a boca. Uma coisa, você confia às vezes de falar na sua conversa com a pessoa, você acha que é amigo, você vai e fala alguma coisa, não é melhor a gente não falar nada para ninguém. Você não deve falar nada para ninguém, porque eu fiquei triste, fiquei, mas o Senhor está me corrigindo aqui pela manhã por causa disso. Olha aqui para vocês verem. Eu peguei uma dengue, mas a minha esposa, nós ficou 40 dias sem trabalhar, que ela ficou 20, quando ela sarou, eu peguei dengue. Aí eu fiquei endividado com as coisinhas, mas graças a Deus, agora já está sanando. Então, mas eu vou falar a verdade para vocês. É melhor você não ter... Amigo é só Jesus e a esposa. Não comenta nada de sua vida para ninguém. Os outros difamam você para todo mundo. Você pensa que não, quando a torcida do Flamengo toda está sabendo que você... O que todinho da sua vida. Isso é muito triste, isso. Isso é triste, isso é ruim. Mas eu fiquei triste, mas o Espírito Santo hoje está me corrigindo aqui através dessa palavra. Olha o que a palavra diz assim, ó. Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sendo justificado, o que é justificado pela fé? É que quando Jesus morreu, ele nos deu a oportunidade da salvação. E nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós ali entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos sendo justificados pela fé. Porque nós não estamos vivendo mais presos na lei. O véu que ainda está sobre nós foi tirado. Porque quem ainda não aceitou Jesus ainda está sobre o véu ainda está sobre ele. É isso que a Bíblia diz. Eu já fiz pregação sobre isso. Então nós somos justificados pela fé. Ó. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ter paz. Mas essa paz, para nós ter ela, principalmente quando a gente é perseguido, nós temos que trabalhar a nossa vida espiritual dentro da Bíblia, orando, consagrando, buscando a Deus para nós poder ter essa paz, porque senão nós não vamos ter essa paz, porque o Espírito Santo que está em nós é que dá essa paz. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos ter essa paz, porque não tem como ter essa paz sem o Espírito Santo. Aí é descoberto quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Porque às vezes o Espírito Santo sai, porque você aborrece o Espírito Santo, ele vai sair de você. Às vezes você está cheio do Espírito, mas você aborrece a Deus, aborrece Jesus, o Espírito Santo sai. Se o Espírito Santo de Deus sair de você, você tem medo, você fica nervoso, você briga, você faz tudo. Amado, aqui a palavra está me corrigindo hoje. E vai corrigir muita gente aqui hoje. Olha bem. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o que o apóstolo Paulo está falando? Que ele está agradecendo por ter entrado nessa graça, por ter aceitado a Jesus. Que o apóstolo Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Ele era Saulo de Tárcio, um homem que matava, um homem que perseguia. Estevão foi morto e as vestes de Estevão foi posta ao pé de Paulo. Quem ordenou e coordenou pela palavra, pelo entendimento da palavra, a morte de Estevão foi Saulo de Tárcio. Esse homem que está pregando, falando da mensagem de Deus nesses versículos da Bíblia. Ele que escreveu, foi escrito por Paulo, esses versículos da Bíblia, que foi o Saulo de Tarso. Então, por que eu gosto muito de falar sobre Paulo? E hoje, agora pela manhã, eu estou falando sobre Paulo. Porque Saulo de Tarso, que hoje aqui é Paulo, ele perseguia e matava cristãos. Então, mas ele deu um exemplo de fidelidade e deixou escrito aqui uma mensagem tão pura e verdadeira, e que ele viveu isso. Um homem que matava cristão, um homem que coordenou a morte de Estevão, que viu o céu aberto. Um homem de Deus, Estevão. Quando ele estava morrendo, ele viu o céu aberto. A Bíblia diz que ele viu o céu. Então, e esse Paulo, esse Saulo de Tarso, Jesus parou ele. Por que eu gosto de falar sobre isso, que Jesus parou o Saulo? Porque o Saulo, ele tinha pegado uma carta com os reis para perseguir o povo de Deus. E ele foi para Damasco. Ele saiu de sua cidade e foi para uma cidade chamada Damasco. E ele foi atrás de cristão, para prender e matar cristão. Olha para vocês verem.
Saiu atrás dos cristãos. Ananias tinha fugido, os povos tinham fugido para essa cidade. Então, ele foi para pegar os cristãos e prender. Diz a Bíblia que Jesus parou ele. Por que eu falo que Jesus parou? Muitos cristãos falam que Saulo teve um encontro com Jesus. Não. Jesus parou Saulo. Ele não teve encontro. Ele não foi encontrar Jesus. Ele foi matar os cristãos. Ele foi atrás dos cristãos para matar. Só que Jesus parou ele no caminho da Damasco. Ele foi parado por Jesus. Que Jesus escolheu ele para parar ele e para ungir ele e ele para descer pelo evangelho. Então, quando Jesus encontrou com Saulo no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. Imediatamente ficou cego. E Jesus falou para ele: Saulo, por que me persegue? Ele: não te persigo, Senhor. Quem persegue a minha igreja, quem persegue os meus, a mim persegue. E o Senhor Jesus falou com Saulo em voz: vai, Saulo, para Damasco, numa rua chamada direita. Lá vai ter um homem chamado Ananias. Esse homem vai impor a mão sobre você e você vai ficar curado da visão. Vai te devolver a visão depois de 3 dias. E Deus fala com Ananias: Ananias, vai numa rua chamada direita. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele vai estar cego. Impõe as mãos sobre eles e devolve a visão. Ore por ele e devolve a visão. E esse homem há de padecer pelo meu evangelho. E por isso que eu gosto de falar de Saulo. Porque muitas das vezes, eu nunca fui um Saulo perseguidor de cristão, mas às vezes a gente, numa ofensa, numa perseguição, numa difamação, a gente, sem Jesus, partia para cima. Peraí, eu vou mostrar para esse cara o que ele está fazendo. Vou calar a boca dele. Ele não vai poder falar isso de mim. Vai lá e... se você fazer... A gente é assim. Sem Deus, sem Jesus, nós somos assim. Então o Senhor está nos corrigindo aqui, nesta manhã, que a gente fica chateado com muitas coisas, mas nós temos que entender que nós somos escolhidos. O Senhor teve um encontro conosco no caminho, e hoje nós somos cristãos. Então, esse Saulo que eu estou falando aqui, hoje era um Paulo, e ele deixou tão bem explicado, uma mensagem tão... Ele viveu Cristo de uma tal maneira que eu gosto de tirar exemplo de Paulo. Para mim, a vida cristã, não tem um homem na Bíblia comparado a Paulo para mim tirar exemplo. Por quê? Porque Paulo era um homem pecador como eu fui um homem pecador. Hoje eu ainda continuo pecador, mas não da forma que eu vivia, sendo um pecador. E Paulo ele me dá esse ensinamento, esse exemplo para mim continuar sendo cristão. Então, por que eu gosto de basear muito sobre Paulo? Porque sobre Paulo eu lendo a mensagem de Paulo, o ensinamento de Paulo, eu consigo trazer para a minha vida tudo o que Paulo viveu, para me suportar as pedradas que eu já suportei até aqui e é que eu estou ainda levando para que eu possa chegar no final e dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas para isso eu tenho que meditar na passagem de Paulo, orar a Deus e trazer para a minha vida, nesse momento terrível de perseguição e calúnia, principalmente até dos parentes, dos irmãos, para que eu possa suportar os dias maus, porque eu vejo que eles já são instrumentos de Satanás para a vergonha eterna, porque é conhecido pelo Espírito Santo quem é nascido de Cristo e quem não é, e os nascidos para a vergonha eterna, a gente percebe que eles fazem a maldade com alegria no coração e felicidade estampada no rosto, porque eles sentem prazer de te prejudicar e te fazer o mal. A gente vê que eles sentem prazer. E não tem como uma pessoa cristã, uma pessoa que tem o Espírito Santo, sentir prazer no sofrimento de uma pessoa, na maldade ou na morte de uma pessoa. Então você vê que aquela pessoa está completamente cega e completamente possuída pelo espírito imundo. Porque a pessoa, quando ela é possuída pelo espírito imundo, ela não sente pena, dó de ninguém.
ela sente prazer em ver uma pessoa sofrer, em ver uma pessoa desempregada, em ver uma pessoa passando necessidade. Ela gosta de gloriar em cima daquilo. E eu já percebi que muitas das vezes eles gostam de gloriar em cima da derrota do outro e ainda gostam de querer usar o dinheiro para comprar a Deus e fazer o bem achando que isso vai levar na salvação. E não vai. Isso não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é quebrantamento de coração. Vamos prosseguir aqui, ó. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso, nós só gloreia na esperança da glória de Deus. Nós temos a esperança dentro de nós de receber os dons e tudo que é de Deus na nossa vida para nós podermos sobressairmos e gloriamos nisso. Ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O Paulo falava porque na tribulação ele gloriava e que nós também cristãos devemos gloriar na tribulação. Aí que vem o ensinamento que eu tiro para mim e que eu vou passar para vocês hoje. Muitas das vezes, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos gloriar, não tem como você vai gloriar. Mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele te enche. Parece que ele te tira do chão e você fica até suspenso. E você sente aquela alegria, aquele prazer dentro da alma, que você começa a glorificar a Deus. Eu já senti e sinto essa presença de Deus na minha vida. Às vezes eu estou ali trabalhando, mas pensando em Deus e nas batalhas que eu tenho passado, de repente o Espírito Santo traz aquela alegria dentro de mim, eu sinto leve e eu começo a glorificar. Porque o Espírito Santo te dá uma alegria tão grande que é diferenciada, é incalculável. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos gloriarmos na tribulação. Para nós gloriar na tribulação, nós temos que ter realmente o Espírito Santo. Como que você vai gloriar sendo perseguido, sendo caluniado, às vezes você fica doente, fica semanas sem trabalhar, igual eu tenho quase 15 dias que eu não trabalho, porque eu andei um pouco adoecido, comi umas coisas aí que não fez bem para mim, e eu acabei ficando um pouco sem trabalhar, trabalhando pouco, porque o serviço não rende, você passando mal você não consegue, e aí as pessoas descem a madeira, você não trabalha, que não faz isso, que não faz aquilo. Gente, Deus não tem deixado faltar nada para mim, Deus tem me dado oportunidade. O meu trabalho, eu consigo sobressair, que Deus me deu esse trabalho, foi Jesus. E olha para vocês aí, o que esse povo tem a ver da minha vida, se eu não peço, na minha casa eu nunca veio cesta básica, que eu nunca pedi cesta básica a ninguém, não peço nada a ninguém, nunca senti falta a ninguém, nunca pedi comida, latinha, dinheiro na porta de ninguém. Deus, em nome do Senhor Jesus, tem nos sustentado. O que esse povo tem a ver com a minha vida? O que esse povo tem a ver com meus negócios, sendo que ele não me traz nada na minha casa, eu não dependo deles para nada, não fico... Eu acho que a raiva deles, mas é isso mesmo, que eles queriam que eu dependesse deles, mas eu não dependo. Deus tem me honrado no meu trabalho. Então, é isso que eu fico... Mas aí o que o Espírito Santo está me corrigindo? Para mim não ficar nervoso, para me gloriar. Gloriar e glorificar a Deus, porque esse povo, eles nasceram para isso. Eles nasceram para caluniar, para difamar, para perseguir e para engrandecer. São um povo que, de certa forma, dá um pouco de nojo. Mas a gente tem que suportar. A Bíblia diz que o justo é preparado espiritualmente para suportar os fracos. Por que eu estou passando isso aqui para os irmãos? Eu estou passando isso aqui para os irmãos entenderem. Eu estou passando abertamente, porque abertamente você consegue trazer para si e entender o que é uma vida cristã e por que nós passamos por isso. Porque o diabo, nesses últimos dias, está furioso, porque observa-se que a vinda de Jesus está perto. Eu ia falar do rio Eufrates, mas ele ainda estava cheio, agora ele já secou. Já ouviu falar dos demônios que rugiram lá junto ao rio Eufrates? Isso tudo é verdadeiro, porque está na Bíblia. Eu fui caçar na Bíblia se realmente esses demônios estavam presos junto ao rio Eufrates, e realmente está na Bíblia. Então eu acredito como se eu estivesse vendo essa guerra aí, observa para ver. Vai vir uma fome do Brasil que o povo não está esperando, mas vai vir. Não precisa, se você analisar, se você ler a Bíblia, você já sabe que isso vai acontecer. Porque pela Bíblia está tudo correndo certinho pela Bíblia.
Só que às vezes a gente dentro do nosso coração queremos que o inimigo converte nós. Não adianta. Ora, prega e deixa Deus, o Espírito Santo, trazer as almas que são deles, porque a Bíblia diz que de 1000 tira 100, de 100 tira 10. Os 10% do Senhor, a palavra vai chegar até ele. Seja ele milionário ou não, seja ele pobre ou não, seja ele mendigo ou não, Deus vai tirar os seus. Deus já tem os seus escolhidos. Então o segredo nosso é obedecer, viver a palavra, pregar e deixar que ela vai chegar aos corações dos necessitados. Então, só produz a glória na tribulação. Nós temos que gloriar na tribulação, mas para isso nós temos que buscar o Espírito Santo, senão você não consegue gloriar, não. Sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência, porque na tribulação você vai trabalhar a sua mente em Deus. Você vai trabalhar somente assim, eu sou um servo do Senhor, Senhor, me dá fortaleza, Espírito Santo, me enche teu poder. Aí você vai trazer, o Espírito Santo de Deus vai trazer paciência para você. Sem o Espírito Santo, você não vai ter paciência. A paciência só pode vir pelo Espírito Santo. Então por isso que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. E a paciência, a experiência. Que a paciência que nós temos para suportar os fracos, as perseguições e as tribulações, ela gera experiência. E é verdade. Eu adquiri uma experiência muito grande ao longo da minha vida, que eu tive, que eu tenho filho com 20 anos, menina 24 anos, menina eu tenho filhos rapazes, graças a Deus, e eu louvo a Deus por eles ter sido uns meninos estudados, e hoje vai ser umas pessoas de bem, graças a Deus, para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus, porque era o meu sonho ver os meninos, meus filhos bem. Eu não queria. Um dia eu falei com uma mulher na rua assim, ela falou, mas ela não falou certo não. Eu falei, eu não quero que meus filhos carreguem vassoura igual eu não. Em nome de Jesus eu vou orar para meus filhos ser alguma coisa. E graças a Deus está sendo alguma coisa. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque eu falei assim, mas a mulher falou assim, não, se vocês carregar a vassoura, glorifica a Deus. Verdade. Eu tinha que glorificar a Deus, Deus carregar a vassoura. Às vezes a gente fala alguma coisa sem pensar, né? A gente não pensa e fala assim. Que a gente dentro de nós quer sempre o melhor para os filhos da gente. A gente quer sempre o melhor. A gente tem, o pai e a mãe, eu acho que tem isso no coração, de querer sempre o melhor para os filhos, né? A experiência, a esperança. Então a experiência, ela traz esperança. E eu adquiri muita experiência ao longo dessa vida. Mas eu preciso de mais experiência. E a esperança não traz confusão. Porque se você tem a esperança dentro do coração de ser salvo, a esperança de Cristo te salvar, de você morar no céu, de você vencer no seu trabalho, de você vencer, isso não vai trazer confusão. A esperança não traz confusão. Não traz. Se você tem esperança no Senhor, uma esperança em Cristo, jamais pode trazer confusão, né? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, toda pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem o amor de Deus. O amor de Deus, ele não persegue. O amor de Deus, ele não mata. O amor de Deus, ele não difama. O amor de Deus, ele é benevolente. Então aí é separado o justo do injusto. Não é no significado de vestir um terno, botar uma gravata, calçar um sapato, botar uma biblona debaixo do braço e dar um glória a Deus, que é cristão, não. Você observa o cristão nas suas obras, vivendo com ele nas suas práticas. É no que ele pratica o dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com o seu vizinho. É as obras que ele faz. Elas são parecidas de Cristo e parecidas da Bíblia. Um cristão verdadeiro, ele não tem essa característica de perseguir, de difamar, de caluniar, de fazer projetos iníquos, não é ganancioso, presunçoso. Não, ele não é essas coisas. Ele é benevolente, porque ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu vou ler o 5 de novo para você entender, E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus, ele só pode
quem tem o amor de Deus tem o Espírito Santo, porque quem tem o amor de Deus no seu coração, o amor de Deus só pode entrar no coração de um homem pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele produz amor, ele produz paciência, ele quer o melhor das pessoas. Então aí você vê a diferença de um cristão. É naquilo que ele faz, naquilo que ele pratica. Não é no vestir, não é no falar, não é botar uma Bíblia grande debaixo do braço. Não. E tem muitas pessoas, coitadas, simples, acreditando em pessoas que vai lá, dão glória a Deus, fala um pouquinho da palavra, e aquilo é um lobo devorador, te leva para o caminho de morte. Abre os olhos. Vamos continuar aqui. Porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu em seu tempo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, Cristo, nós ainda não tendo ainda o direito da salvação e fracos, Cristo morreu por nós no seu tempo. Por que ele está falando no seu tempo? Porque Jesus, ele veio na terra e já veio predestinado à morte. Deus enviou ele, o seu filho, para morrer na cruz. Só que Deus usou os homens, permitiu que os homens o perseguissem e o matassem, para mostrar para a nossa humanidade que o homem já estava governado por Satanás, que um dia rebeliou no céu. E para mostrar aos que temiam a ele o que eles iam fazer acerca de Jesus. Então Deus ali, em Jesus, mostrou os filhos das trevas e os filhos da luz. O Senhor estava mostrando. Por que é permitido? Porque Jesus já veio direcionado à cruz. Ele foi enviado para ir para a cruz. Ele se lançou na cruz. Porque se ele quisesse clamar, Deus mandava uma legião de anjos e acabava com tudo, que é igual ele mesmo disse. Mas ele permitiu que os maus o crucificassem para que o justo visse que as pessoas más não têm pena de ninguém e para nós acautelarmos desses maus e orarmos para Deus livrar-nos das mãos dos maus. Porque quem crucificou a Jesus, crucificaram no nome de Deus. Eram os que se diziam cristãos da época que determinaram a morte de Jesus e a crucificaram. Então você tem que ler a Bíblia e procurar entender para que você possa, nos dias maus, vencer pelo Espírito Santo em oração, sabedoria, paciência, amor, perdão. Porque nós temos que, às vezes nós passamos por pessoas, vários nomes dão a nós, mas não é, é porque nós temos o Espírito Santo e nós perdoamos e prosseguimos na nossa fé. Então, olha aqui, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Ele morreu pelos ímpios em seu tempo. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que, pelo um bom, alguém ouse a morrer. Então, ninguém hoje dá vida por alguém, morrerá por alguém. Então, observa, o apóstolo Paulo, ele foi morto parecido com Cristo. O apóstolo Paulo, ele apanhou e não levantou um dedo contra quem bateu nele. Por isso que eu gosto de falar desse homem. Esse homem era um perseguidor do povo de Deus. Olha o que ele suportou. Chibatadas, prisões. As cartas de Paulo, a maioria delas foram escritas em prisões. E Lucas era acompanhante de Jesus, de Paulo nas prisões, para escrever suas cartas, ajudar ele nas cartas. E olha, e o apóstolo Paulo foi para Roma no seu final da sua vida, passou o tempo todo em prisão, o apóstolo Paulo. E passou o tempo dele, escreveu a Bíblia, as leituras do apóstolo Paulo foi praticamente toda escrita em prisões. E ele, quando ele foi para Roma, ali Lucas não foi com ele.
Foi uma separação dolorida. E Deus falou com Paulo que ele não ia voltar. E ele falou para Lucas que não ia voltar. Lucas chorou. Ele falou para Lucas que não ia voltar. Ele foi para Roma. Ele falou que não ia voltar. Deus falou com ele que não ia voltar de Roma. Em Roma, ele fez o seu trabalho ao qual foi designado. E ali ele foi levado. E Elias decapitaram ele. Cortaram a cabeça de Paulo. Paulo foi decapitado sem levantar um dedo contra ninguém. Paulo perdoou todos que a chicotearam, quem prendeu, quem bateu, e foi levado para ser decapitado. E ele ainda pregava em prisões, pregava para as pessoas, ensinava o amor. Paulo foi decapitado com amor no coração, na esperança da salvação. Por isso que eu gosto muito de meditar no apóstolo Paulo, porque o povo fala muito de Paulo, mas viver a vida de Paulo não é brincadeira e não é fácil. Paulo estava cheio do Espírito Santo, cheio da esperança do amor de Deus, para que ele pudesse passar por aquele processo que Paulo passou. Então, muitas das vezes a gente quer comparar Paulo. Não comparar Paulo. Pede Deus que te capacite como capacitou Paulo, mas não comparar Paulo, não. Porque é muito difícil. Então, aqui, ó o que fala aqui, ó. Porque Cristo, estando-nos ainda fraco, morreu seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ousa morrer. Só Jesus morreu por nós. Pode ser que alguém morra por um bom, né? Pode ser, disse assim, mas não afirmou. Pode ser que alguém morra por um bom, mas só Jesus morreu por nós, só Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Cristo morreu por todos os pecadores na cruz, mas sabendo que nem todos iam aceitar ele como Salvador. Ele já sabe que é 10% só. Só 10%. 10% só que vai para o céu. Só 10% da humanidade gerada do começo do mundo até no fim dos tempos, só 10%. Toda a humanidade gerada lá do começo do mundo, toda a humanidade gerada lá do começo do mundo, até na vinda de Jesus, só vai tirar 10%. Agora vocês imaginem como é difícil entrar. Você ser um dos 10%. Vai ficar 90%. Você tem que lutar no meio de 90% para ser um dos 10% salvo. Imagina que a salvação não é fácil. Porque já pensou? Você tem que ser um dos 90%. Você tem que batalhar no meio de 90% para chegar nos 10%. Então nós temos que orar e buscar muita misericórdia de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. E as pessoas não valorizam a morte de Jesus. Por isso é que não vai ter misericórdia para esse povo. Pecador não. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Então, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Então, se nós formos justificados pelo sangue de Jesus, seremos salvos da ira. Porque o que está por vir é a ira de Deus. O Senhor está guardando a sua ira a ser derramada nos últimos dias. Foge da ira de Deus. Eu fico olhando que esse povo eles estão enfiando com as suas próprias pernas embaixo da ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele verdadeira. Porque nós temos que fugir da ira de Deus. E eles estão enfiando com as próprias pernas embaixo da ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa vida, da igreja dele, dos 4 cantos da terra. Ontem eu vi, e eu não sei se a minha esposa postou, eu vou postar hoje, umas pessoas com a boca costurada, porque estava falando de Jesus. Eles costuraram a boca das pessoas. E eu queria dizer o seguinte:
Eles falaram, aqui no Brasil pode pregar e tal, mas não sei o quê, papapá, papapá. Mentira pura. Mentira. Aqui no Brasil, um país laico, onde você pode pregar, aqui o povo tá com a boca costurada porque tá falando de Jesus. Mentira. Aqui no Brasil, se você for fiel, você é perseguido de morte. É mentira pura, evangelho mentiroso que tá por aí. Todo mundo que tá aí nas esquinas, bonitinho, olha o rosto dele, o olho dele. Se ele não tá com o olho inchado, se ele não tá todo arrebentado, é porque ele faz parte de um governo satânico do anticristo. Mentira, mentira. Aqui não tem evangelho laico, não. Se você for fiel a Deus, você entra no corredor da morte. Como lá no outro país. Eles perseguem você para matar, para fazer coisas absurdas. Tá? Eu estou falando e provo isso. Eu sou perseguido de morte porque eu não quis entrar na colundria mentirosa e enganosa dos falsos profetas. Eles próprios te entregam para a morte. Os próprios crentes que se diz cristão te entregam para a morte. Evangelho laico no Brasil, mentira. Mentira. Faz igual lá fora. Só que, porém, lá fora eles pegam a pessoa em praça pública para todo mundo ver e ainda põe na internet igual botou on. Aqui não, aqui eles fazem na moita. Mata na moita, enterra na moita, persegue na moita, faz as covardias, maldade na moita. Tá? E os próprios pastores e os crentes ajudam a fazer isso. Mentira. Eu tô falando isso aqui e é mentira. Para com isso que aqui é evangelho laico. Mentira. Se você for fiel no Brasil, fiel a Deus, você já entrou no corredor da morte, da perseguição. Isso é bíblico, em todos os 4 cantos da terra. É uma conversa mentirosa que tem aqui no Brasil. Vamos para o evangelho. Eu estou falando porque eu quero passar a verdade para o povo, para os cristãos fiéis a preparar, orar, jejuar, buscar Deus. Porque vem com essa mentira, não, para enganar as pessoas, não. Levar as pessoas para a morte com mentira e engano. Como a pessoa acha que vai receber uma benção. Já me levaram para algumas igrejas à noite, me chamaram para ir num culto, chegou lá, era um laço de morte, tinham que sair correndo dentro da igreja. Por quê? Porque eu achei mesmo que era uma verdade, foi eu. Eu não tinha muita experiência. Então não acredita nisso não. Acredita em Jesus, na palavra de Deus. Acredita em Deus e Jesus Cristo. Não acredita no homem não. Ó, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pelo amor de teus filhos, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, se nós ainda éramos inimigos, Jesus morreu na cruz por nós. Nós já reconciliamos com Jesus. Se nós somos reconciliados com Jesus e andamos em sua graça, pela misericórdia, jamais ele vai nos deixar, jamais nós vamos ficar de fora da morada celestial. É só permanecer. Então, olha, vou ler de novo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, nós sendo inimigos, ele morreu na cruz para reconciliar nós com ele. Com Deus, pelo amor de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se nós já somos reconciliados, nós temos esperança que seremos salvos pela sua vida. Mas existe nesse reconciliamento a obediência. E existem as provações. As provações, as obediências, a paciência e a esperança. Então nós temos que ter paciência para ter esperança. Nós somos provados. E o Senhor falou que ia provar a sua igreja como ouro no fogo. Você não sabe o tamanho da luta que você vai passar sendo cristão. O Senhor ele pode te provar de várias maneiras. Ele não falou de que jeito ia te provar, mas ele vai te provar como ouro no fogo. Mas não falou de que maneira. Às vezes você pode ser provado numa doença. Você pode ser provado num desemprego. Você pode ser provado numa separação. Você pode ser provado pelo seu filho, como Davi teve Absalão, que perseguiu Davi. Você pode ser provado de várias maneiras, você não sabe. Você tem que saber o seguinte, que você tem que permanecer fiel. Você tem que pedir a Deus paciência. E a paciência vai produzir esperança. E a esperança vai te levar à Nova Jerusalém. Você tem que saber disso. Mas você não sabe de que forma você vai ser provado. Mas vai ser provado. Porque o Senhor diz que a igreja do Senhor é provada como ouro no fogo. Então vamos permanecer no Senhor. O último versículo diz assim: e não somente isto, mas também
nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós temos que gloriar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Vou ler de novo. E nós somente isto, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, em Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós devemos gloriar em Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que agora alcançamos a reconciliação. Então, o amor de Deus foi tão grande para conosco, que ele desprendeu do seu próprio filho e enviou para ser morto por Satanás na terra para salvar a humanidade. Agora, qual de nós daria o seu próprio filho? Só teve um homem na terra que deu o seu filho, Abraão. Abraão pegou o seu filho da promessa e levou, que Deus pediu, ia executá-lo, exterminá-los para Deus no monte e queimar holocausto. Botou a lenha, botou o filho, tirou do cutelo. Quando ele ia executar o seu filho, Deus gritou com ele: Abraão, Abraão, para. E Deus vira o rosto de Abraão e mostra um cordeiro agarrado numa galhada. Por isso Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Então vamos dizer hoje: Deus preparará para si o cordeiro. Deus a prepara para si o cordeiro. O cordeiro de Deus desceu à terra, morreu na cruz por você e por mim. Deus a preparará para si o cordeiro. O cordeiro de Deus desprendeu da sua glória, morreu na cruz por mim e por você. Então, nós não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Amados, só existe salvação por obediência. Só existe salvação por uma entrega. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, ser batizado por imersão nas águas, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então você tem que crer, ser batizado e obedecer. Tem um processo da obediência e o processo da aprovação. Porque muitas das vezes você fala assim: eu vou crer, vou ser batizado, você será salvo. Não. Existe o processo da aprovação e da obediência. Da obediência, porque a obediência, na hora que você... Para ter obediência tem que ter provação. Vai ter provação. Então você tem que entender que o justo será provado como ouro no fogo. Mas você tem que fazer uma entrega a Jesus, ser batizado e ser salvo. E a preparar espiritualmente pelo Espírito Santo para suportar os fracos. Suportar as calúnias, as perseguições e glorificar o nome do Senhor nas perseguições. A Bíblia fala que tem que exultar. Exultai nas perseguições. Gloriai nas perseguições. Porque se você não exultar e não gloriar nas perseguições, você não terá salvação. Por que Satanás tem pegado pesado comigo? Porque eu fui escolhido do ventre para a vida eterna. Tem passado um processo tenebroso, mas é porque o Senhor me escolheu para a glória dele, para a vida eterna. Escolheu minha esposa para a glória dele, para a vida eterna. Amados, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, que tudo mais ele fará. Deus abençoe a tua vida, com as bênçãos do arrependimento, com as bênçãos da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.